Formação em Química na Universidade Mackenzie, tem aí também passagem pela Universidade de São Paulo, tem também a sua pós-graduação de laticêncios em ABA, aí na Faculdade de Montes Claros. Eu gostaria de pedir uma salva de palmas para Ellen Pauline Carvielo Dora. Oi pessoal, boa tarde. Primeiramente gostaria de agradecer o convite, né? A coisa mais importante é a gente poder falar um pouco sobre autismo para a comunidade, né? Para poder esclarecer as pessoas. Tem professores aí? Além do tio Newton, o professor Newton está aí, né? Está lá fora na acolhida. Mas que bom, que bom. É muito importante que os professores também estejam aqui presentes. Tá bom? Então, vamos começar. Esse aqui ó, é o meu maior. Esse aqui é meu maior espectador. É o Murilo, meu filhote, tá? Vou deixar ele aí à vontade, que é assim mesmo que funciona. Vamos lá. Eu gosto de colocar essa chamada de Atibaia no topo da inclusão, porque realmente é um desejo que eu tenho. Essa cidade, quando ela me acolheu, era essa promessa, né? Ela está na frente. Alô? Ele pisou. Ô, Felipe. De estar na frente, né? De estar preocupada com as questões mesmo de inclusão. Tá? Então, meu maior desejo é que isso vá se realizando. Aos pouquinhos a gente está vendo isso acontecer, né? Está vendo o prefeito Emil ter algumas atitudes, como reuniões com a Alesp lá de São Paulo, para conseguir verba, para montar um centro multidisciplinar aqui na cidade, né? Os professores da rede municipal tendo treinamento para lidar com as crianças. Isso para mim já é uma grande vitória, tá? Então hoje eu vou falar sobre autismo e o método ABA. Pode passar, Evelyn. Bom, antes de tudo, né, da pesquisa, do estudo, eu sou a mãe da Lorena e do Murilo. Né? A Lorena está ali quietinha, mas veio aqui prestigiar também. Né? E o Murilo é a causa de tudo isso. Né? É a causa da gente ter estudado tanto, da gente se dedicar a tudo isso. Pode passar, Evelyn. Olha o paixão dele. Bom, eu gostaria de começar fazendo uma reflexão sobre os números do autismo. Isso é muito importante, gente. De 2012 para 2022, aumentou o número de matrículas nas escolas, tanto públicas quanto privadas, 500%. Tá? As mães, elas vêm se informando mais, a gente tem tido muito mais acesso, né, a informação, mesmo pela internet. Durante a pandemia, o pessoal ficou muito, foi atrás, foi em busca, né, de informação, as mães, e aí deixaram de ter aquela atitude de deixar o filho em casa, né, para poder inserir o filho na sociedade. E isso refletiu nas escolas. 2012 para 2022 é um aumento de 500%. E hoje os números oficiais do autismo são de a cada 36 crianças, uma nasce autista. É bom deixar aqui bem claro, pontuado, que esse não é o número do Brasil oficial. O Brasil ele não faz a medição. Né? Tem um censo, né, do IBGE, que foi feito agora, acho que no começo do ano, final do ano passado, mas ele ainda não traz um número confiável e efetivo. Então, a gente usa o número dos Estados Unidos, que é do CDC, Centro de Controle de Doenças. E por que a gente usa esse número? Porque o Brasil, ele corresponde ao tamanho dos Estados Unidos. Então, a gente pode usar. E também o que a gente vê na prática, né, professor Newton? Pelo menos 2 em cada sala de aula. Pelo menos. Né? Então, é bem realista esse número de cada 36 crianças, uma é autista. Pode passar. Então, vamos lá. Afinal, o que é TEA? Transtorno do espectro autista. Quem aí lembra da aula de física? O que é espectro? Todo mundo faltou na aula de física do espectro, né? Pelo jeito. Espectro
eu pus aí um exemplo, é a amplitude da luz, né? Então a luz, ela se reflete em vários comprimentos de onda, né? E isso se reflete também no autismo. O que quer dizer exatamente? Que o autismo, ele não é só aquele estereotipado que a gente está acostumado, onde a criança é isolada, a criança não socializa, né? A criança tem muitas dificuldades. Não, a gente vai até de uma condição bem leve, né? Bem suave, até uma condição mais severa, tá? Então é um transtorno do neurodesenvolvimento, ou seja, um desenvolvimento alterado do cérebro que afeta a capacidade de relacionamento com pessoas e o ambiente. Então, é bem importante deixar claro que o autismo tem uma amplitude, uma variedade de manifestações, desde o mais leve até o mais grave. Pode passar. Como as pessoas com TEA se distribuem no espectro? Então, a gente tem o nível, não saiu ali, mas tudo bem, nível 1 de suporte, onde o indivíduo precisa de pouco suporte para exercer as atividades do cotidiano. O nível 2 de suporte, amarelinho, onde o indivíduo precisa de um suporte um pouco mais substancial para exercer as atividades cotidianas. E o nível 3 de suporte, onde o indivíduo precisa de um suporte muito substancial para exercer suas atividades diárias. Bom, isso parece bem subjetivo, né? Mas é assim mesmo. Quando a gente diz que o autismo é leve, moderado e severo, a gente está tirando um pouco o peso, as dificuldades, né, dos autistas de grau 1. Né, porque o autismo ele não é leve nem para os autistas grau 1 de suporte. Por isso que os termos mudaram para nível 1 de suporte, 2 de suporte e 3 de suporte. Então a gente tem que fazer um esforço aí para entender qual é o grau de suporte que esse autista precisa. Se é pouco suporte, se é um suporte moderado ou se é muito suporte durante a vida. Tá bom? Então é assim hoje que a gente se refere. Não mais leve, moderado e severo, tá? Porque até para o autista leve, o autismo é muito pesado, principalmente na mãe do autista. É muito difícil lidar no dia a dia, a gente encontra muitas dificuldades, então, por isso que hoje a gente se refere como grau 1, 2 e 3 de suporte. Pode passar. Dá mais uma apertadinha aí. Isso, o que causa o TEA? Então, 97% dos casos são de origem genética. Ou seja, o pai e a mãe ali, quando se juntaram, a junção dos dois, deu origem a uma variedade genética que pode ter causado autismo. Mas também pode não ser isso. Pode ser que a criança, durante a gestação, tenha feito uma mutação de novo. O que isso quer dizer? Quer dizer que ela sozinha, durante a sua formação uterina, enquanto ela estava se formando, aconteceram alguns erros no DNA, né, alguns erros nos genes dela, que afetaram justamente genes que são causadores do autismo. Hoje a gente tem já um estudo bem amplo sobre isso. Quem quiser consultar, existe um site chamado SFARI Gene, S-F-A-R-I, SFARI, onde vocês podem ver quais são os genes que já estão sendo estudados, que tem ali uma correspondência com o autismo e qual é o grau dessa correspondência, né? Quais são os que afetam mais, quais são os que afetam menos. Então, 97% origem genética, ou da junção do material genético do pai e da mãe, ou de uma mutação de novo, que a própria criança fez sozinha. 3% dos casos de origem ambiental. Mas não é ambiental, assim, do ambiente, porque, assim, às vezes a mãe fala, mas é porque eu comi muito chocolate durante a gestação, porque eu passei muito nervoso, fiquei estressada, porque essa criança era indesejada. Às vezes acontece, né? Então, não é por causa desses casos, não. São casos ambientais do intraútero, ou seja, pressão alta, diabetes gestacional. Quando a mãe toma algum remédio, por exemplo, para controlar convulsões.
né, a mãe é epilética, ela toma ali o ácido valproico, já se sabe que esse remédio, quando a mãe consome durante a gestação, a criança é mais propensa a nascer com autismo. Então isso quer dizer, né, que desde lá do útero, desde quando a criança nasce, ele está se formando, ela já é autista. Ele se torna autista depois que nasce. E 80% dos casos, origem hereditária, tá? Herdou do pai ou da mãe o gene. Pode ser que no pai ou na mãe não tenha se manifestado, ou tenha se manifestado de uma forma mais leve, mas 80% dos casos da soma desses, a origem é hereditária. Pode trocar. Como identificar o TEA? Bom, o instrumento principal que é utilizado pelos neuropsicólogos ou pelos neuropediatras é o DSM-5, que é um manual diagnóstico, né? Então, os critérios principais, eles são esses. Critério A, déficit persistente na comunicação, na interação social, em múltiplos contextos. Isso é muito importante, nós vamos destrinchar mais à frente. E B, padrões restritos e repetitivos de comportamentos, interesses fixos em determinadas atividades. Esses são os dois critérios diagnósticos para dizer, olha, essa criança, essa pessoa tem autismo. Então vamos destrinchar esses dois critérios. Pode passar, Lê. Então, desse critério A, do critério A, que se refere à socialização, os três devem estar presentes, senão não é autismo. Então vamos lá, o que são esses 3 itens? Limitação na reciprocidade socioemocional, dificuldade para compartilhar interesses e estabelecer uma conversa. Então sabe aquela criança que vem toda feliz mostrar para você o brinquedinho que ela ganhou, né? Ou quando ela tenta estabelecer mesmo um contato com você, isso não está presente no autista, né? Ele tem essa dificuldade, principalmente no compartilhamento de interesses. Item 2, prejuízos na linguagem verbal, não verbal ou interação entre elas, né? Prejuízo da linguagem mesmo, a dificuldade no falar, além da dificuldade no uso de gestos e expressões faciais, não só de usar, mas também sobre compreender, né? Às vezes você está ali nervoso com seu filho, bravo, e aí você está com aquela expressão assim de bravo, o autista muitas vezes ele não entende. Não são 100% dos casos, um autista não é igual ao outro, né? Quase uma impressão digital. O autismo ele se manifesta no autista quase como uma impressão digital, cada um tem os seus sintomas, tá? Mas esses 3 critérios devem estar presentes em algum grau, ou mais leve ou mais grave. 3. Limitações na iniciação e manutenção de amizades e intimidade, dificuldade de adaptação às situações sociais, compartilhar brincadeiras imaginárias e ausência de interesse por pares. Bom, então vamos ver, né? Agora meu filho estava aqui, agora já não está mais, porque agora está mais gente, né? E ele fica mais agitado, então ele tem essa dificuldade na adaptação a uma situação social, ou quando está muito barulho, né? Ou quando tem muita luz piscando, enfim. Normalmente, quando tem muita gente, eles não estão assim confortáveis, tá bom? Que mais? Compartilhar brincadeira. A imaginação também não é o forte do autista, a gente tem que ensinar e também fazer sempre brincadeiras com eles, estimulá-los a desenvolver as brincadeiras imaginárias, a desenvolver a imaginação, porque é muito difícil, eles não nascem com isso. A maioria das pessoas típicas é uma coisa normal, né? A gente já nasce com a imaginação ali. Para eles não, a gente tem que estimular para que eles possam brincar de por exemplo, fingir que são um personagem, né? Para eles não faz muito sentido. E a ausência de interesse por pares. Isso é muito comum de ver. Eles se dão muito melhor com pessoas fora da faixa etária deles do que da própria faixa etária. É muito difícil para eles socializar com crianças da mesma idade ou pessoas adultas com pessoas da mesma idade. Normalmente mais velhos, ou quando eles são mais velhos, os mais jovens, né, fora da faixa. Pode passar.
Do critério B, a gente tem aí 4 itens, mas 2 deles devem estar presentes para fechar um diagnóstico de autismo. Então vamos lá. Estereotipias motoras, alinhar brinquedos, girar objetos, ecolarias, que é ficar repetindo coisas, né? Ou ecolaria, repetindo frases de filmes, letras de música, ou repetir o que você fala imediatamente para ele. Isso aqui é uma ecolaria, é ecoar, né? Sofrimento extremo a pequenas mudanças, dificuldade com transições, necessidade de fazer as mesmas coisas todos os dias, que a gente chama de rigidez cognitiva, né? Eles gostam de ritualizar as coisas, e quando, por exemplo, você está levando seu filho para a escola, e aí a Sabesp vai fazer um ajuste ali na rua, né, uma obra, aí você é obrigado a mudar o caminho, eles sofrem muito, é muito difícil para eles essa pequena mudança, porque todo dia a gente vai por aqui e hoje a gente tem que ir por aqui. Né? Não faz sentido, eles são muito lógicos, né? Na cabeça deles tudo é muito lógico. Forte apego ou preocupação com objetos e interesse excessivo em assuntos específicos, que é o que a gente chama de hiperfoco, né? Tem um hiperfoco super famoso que é o dos dinossauros. Meu filho, ele muda, né? Ele vai mudando, mas o último hiperfoco dele são os presidentes dos Estados Unidos. Ele sabe de todos de cor, na ordem. Se você falar para ele, Murilo, qual é o presidente número 23, ele vai te falar. É o último hiperfoco deles. E a quarta, indiferença aparente à dor ou à temperatura, reação contrária a texturas e sons específicos, fascinação visual por movimentos ou luzes, tá? Então, às vezes é difícil, a gente quer cobrir o filho no frio e ele imediatamente tira o cobertor mesmo dormindo, quer agasalhar para ir para a escola e não aceita pôr a blusa, certas texturas de roupa incomodam demais, né? Às vezes se machuca, está lá sangrando e não sentiu dor, né? Então às vezes a gente não sabe diagnosticar certos problemas, né, que a gente precisa correr atrás porque eles não se manifestam quanto a isso, né? Então é muito complicado essa questão aí da sensibilidade. Pode passar, Helder. E temos alguns condicionantes também para o diagnóstico. O critério C, esses comportamentos devem estar presentes desde a primeira infância, que corrobora com aquilo que eu falei. O autista nasce autista, ele é autista desde o útero, desde a sua formação. Então, ele tem que nascer com essas características. Não basta ele adquirir depois, de uma certa idade, isso não é autismo. Isso é outro diagnóstico. Critério D. Esses sintomas causam prejuízos clínicos significativos no funcionamento social, profissional e pessoal, ou em outras áreas importantes da pessoa. É importante ter isso bem claro. O autismo, ele precisa causar prejuízo social. Ele precisa atrapalhar a pessoa em algum nível. Se não atrapalha, se está tudo bem, né? Se a pessoa considera que está tudo tranquilo na vida, mesmo tendo alguns desses sintomas, também o médico não fecha diagnóstico, não. Critério E. As características presentes não podem ser melhor explicadas por deficiência intelectual ou pelo atraso global do desenvolvimento. Para esse critério E, precisa ter um olho clínico de um neurologista pediátrico, porque é muito difícil de diferenciar as 3 condições: autismo, deficiência intelectual e atraso global do desenvolvimento, né? Isso aqui ainda tem uma discussão muito grande em torno, provavelmente nos próximos anos esses critérios vão mudar, vão se aperfeiçoando, vão melhorando, né? Mas por enquanto, para diferenciar, é o olho de um neurologista pediátrico. Tá bom? Pode passar. Não são critérios diretos para o diagnóstico. Aqui, quando a gente diz que a criança é agressiva, né, a agressividade não é um critério diagnóstico, não é característica do autismo inata, né? Nem todos os autistas são agressivos, e a agressividade ela normalmente acontece por causa da dificuldade de falar o que elas precisam falar, de se comunicar. Então não é um critério direto, mas é um critério indireto, porque vem da falha na comunicação, certo?
Mas não é critério dizer, a pessoa é agressiva, é autista. Não. Segundo ali, quadradinho, é o olhar nos olhos, né? Muitas vezes a pessoa fala assim, para um autista adulto grau 1, mas você olha nos olhos, por que você é autista? Você não é autista, você está olhando aqui no meu olho. Também não é um critério direto. Alguns autistas conseguem, sim, causa desconforto, mas alguns autistas conseguem olhar nos olhos. Isso não é critério para ter um diagnóstico ou deixar de ter. E o terceiro é a seletividade alimentar. A seletividade alimentar ela pode estar presente devido às questões da sensibilidade que a gente falou lá atrás, mas ela também não é critério, né, diagnóstico, mas ela está muitas vezes presente, sim. Muitas vezes o autista também tem seletividade. É muito comum, mas pode ser também um diagnóstico diferencial que nós vamos ver lá na frente. Pode passar, né? Esses são os diagnósticos diferenciais. Então, o TDAH, transtorno de ansiedade generalizada, o TOD, que é o transtorno opositor desafiador, e o TPS, que é o transtorno do processamento sensorial. Eles podem ser só isso, né? Então, por exemplo, no caso da seletividade, pode ser só parte de um transtorno do processamento sensorial e não ser autismo. Mas, normalmente, eles são sinais de alerta, né? Porque, às vezes, atrás de um TDAH, atrás de um TOD, atrás de um TPS, atrás de um TAG, está um diagnóstico de autismo. Então, o médico ele tem que olhar com mais cuidado para essa criança. Então, eles podem ser pano de fundo, mas também podem ser diagnósticos isolados. A criança pode ser só TDAH, a pessoa só pode ser só TOD. Tá bom? Próximo. Quando desconfiar? O mais importante a se observar são os marcos do desenvolvimento. E aí a gente fala, mas onde que eu acho esses benditos desses marcos do desenvolvimento? Essa aí é a carteirinha, a caderneta de vacinação. E quando o neném nasce, normalmente vai dar as primeiras vacinas lá no posto, a gente recebe para registrar as vacinas. Lá pela página 80, tem todos os marcos do desenvolvimento. A criança de tanto a tantos meses tem que estar fazendo isso, de tanto a tantos meses tem que estar fazendo isso, e tem até o espaço para você preencher se a sua criança está fazendo dentro do tempo. Tudo que sai muito fora, passou de 3, 4 meses, 5 meses ali, e ela não realizou, sinal de alerta, vamos estimular, né? Se tem muitos marcos que estão fora, procurar um especialista, ok? E aí, quando você leva, às vezes, os marcos estão fora, aí você leva no pediatra todo preocupado, e aí o pediatra fala assim, calma mãe, cada criança tem seu tempo. Não é bem assim, tá? Os marcos do desenvolvimento humano, eles estão muito bem estabelecidos, né? A pessoa, ela tem tempo para fazer tudo, né? É claro que pode passar um pouquinho, né? Não é um negócio assim justo, né? Não é isso, pode passar um pouquinho, pode adiantar um pouquinho, mas quando passou muito tempo, 4, 5 meses, já é sinal de alerta, prestar atenção, né? Se tem outros marcos fora, para a gente poder investigar. Sempre melhor pecar pelo excesso nesses casos, e eu vou explicar por que lá na frente, tá? Sempre melhor você ir com a desconfiança. Às vezes o pediatra ele não tem esse olhar, né? Às vezes o pediatra não tem. Então, nesse caso, neuropsicólogo é mais indicado, ok? Então, vamos passar. Então, é por isso que a gente é melhor pecar pelo excesso, por causa da neuroplasticidade. A neuroplasticidade, ela acontece enquanto a criança é pequenininha, né? Está se formando, até os 4, 5 aninhos. É onde a gente diz que a criança é uma esponjinha, que ela aprende tudo com muito mais rapidez, certo? E aí, quando a gente perde esse tempo de estimulação e fica esperando que aqueles sintomas são só uma fase, que aquilo vai passar, que cada criança tem seu tempo, você perdeu a oportunidade de estimular e diminuir esses sintomas ao máximo que a criança conseguisse atingir, né? A performance de uma criança que é estimulada cedo nessa faixa etária é muito melhor, né? Ela consegue um prognóstico muito melhor quando os estímulos são fornecidos para ela nessa idade. Então, assim, atrasou,
vão estimular. Primeira coisa, tá? Próximo. Caminho para o diagnóstico, então, a gente começa a perceber atrasos, leva primeiro no neuropsicólogo, o neuropsicólogo vai fazer vários testes para poder ver o risco, né, daquela criança ter ou não autismo, né? Ela vai aplicar vários testes, vai fazer um relatório, e este relatório, ele não é o diagnóstico fechado, ele não vai dar acesso a benefícios, não vai dar acesso a certos serviços, né? Então é muito importante que depois que você tem esse relatório aí, com o parecer do neuropsicólogo, você leve no neurologista pediátrico, porque ele sim vai fechar o diagnóstico. Só o neurologista pediátrico pode fechar o diagnóstico? Não. Qualquer médico. Mas esse é o mais indicado, tá? Mas ser médico, o neuropsicólogo não é médico, tá? Ele é da psicologia, é diferente. A área de saúde, mas não é médico. Pode passar. Bom, segundo o pensador ali da educação, muito conhecido na educação, Vygotsky, em 1993 ele fez a seguinte afirmação: todos os seres humanos são capazes de aprender, mas é necessário que adaptemos nossa forma de ensinar, né? E como que aprende uma criança com TEA? Né? Como que aprende? Isso é a dúvida de muitos professores, por isso que eu perguntei se tinha professores aqui. Porque às vezes é muito difícil de você conseguir formas de ensinar essa criança, né? E aqui que a gente vai entrar na segunda parte da palestra, que é falar sobre o ABA. Então, o ABA quer dizer, é uma sigla em inglês, né? Applied Behavior Analysis, que em português quer dizer análise do comportamento aplicado, e a ABA é o estudo do comportamento humano. Ela começou lá no começo do século com o Pavlov, o Watson, e depois, 40 anos depois desses dois precursores, o Skinner veio e defendeu o ABA mais ou menos como a gente usa hoje. Não é 100%, a gente vai chegar nisso. O Pavlov é bem legal de dizer que ele não era psicólogo, ele era fisiologista. E ele estava estudando cachorros nessa época, e aí ele percebeu que só de mostrar o alimento para o cachorro salivava. Então ele percebeu, né, que todo comportamento é a resposta a um estímulo. E aí nasceu a análise do comportamento, o behaviorismo, que depois o Watson foi lá e chancelou, e o Skinner ele moldou, né, pra gente, como a gente usa hoje. Pode passar. Então, ABA é uma técnica? ABA é um método? ABA é coisa de autista? Não. ABA é muito usado no dia a dia da gente, tá? Da gente mesmo. Por exemplo, quando você entra no carro e esquece de pôr o cinto por algum motivo, tá correndo ali, tá afobado, e aí você sai com o carro, se é um carro de modelo mais novo, o que acontece? Começa a pitar, né? Pi, pi, pi. Aquele som vai te irritando tanto até você pôr o cinto. Então, percebe que esse barulhinho mudou o seu comportamento, né? Quem é de tempos mais antigos sabe que antes os carros não vinham assim, e depois que virou lei, nossos pais eles demoraram a se adaptar a esse comportamento de entrar no carro e já pôr o cinto. Hoje a indústria automobilística já usa um recurso de ABA, que ele tinha um estímulo aversivo, que é o pi, para você colocar o cinto e alterar o seu comportamento. Lembra que a ABA é o estudo do comportamento humano. O celular ali, ó, a internet que mais usa a ABA, para segurar você mais tempo no vídeo, para segurar você mais tempo no site, para te convencer a comprar coisas que às vezes você nem precisa, mas uma vez você pesquisou ou falou perto do telefone, né? Hoje a gente sabe, fala perto do telefone e começa a aparecer propaganda, né? Então, é um esforço ali das empresas, né? Para conseguir segurar você e mudar o seu comportamento, especialmente de consumo, tá? Aqui eu fiz a representação de uma empresa, de uma corporação. Quando você trabalha numa grande corporação, numa grande empresa, às vezes a gente tem treinamentos de oratória, né, de vendas. Também o chefe dá um bônus para que se você atinge um determinado, a sua meta, né? Isso tudo
são recursos que vêm da ciência ABA. E ali, por último, a gente tem a representação do vício no álcool. Qualquer vício também pode ser tratado com ABA, porque é o estudo do comportamento, a gente consegue alterar comportamentos aplicando o ABA, tá bom? Pode passar. Já encerrou? Então, pode passar para a última. Não, passa assim, naquela da escadinha. Isso. Então, eu só queria encerrar com a estrutura do ABA. Ela tem uma estrutura para ser aplicada. A primeira de todas, mais importante, é criar vínculo com a criança, fazer com que ela confie em você, né? Para que você possa daí ter ali um afeto, a criança goste de estar junto com você, goste de estar na sua presença, goste de estar ali na sua terapia, né? Para você conseguir aplicar as demais coisas. Então, a base, o mais importante é criar vínculo com as crianças. Depois, fazer uma boa avaliação, né? Traçar os objetivos, existem ferramentas para isso, tá? Protocolos que são usados para isso. Aí a gente faz a programação, que é o plano de ensino individual para aquela criança. Depois implementa e o mais importante também é fazer treinamento de pares, porque tudo que é feito na clínica ou durante as sessões que podem ser feitas em casa, hoje o ABA ele é mais naturalístico, né? Às vezes os terapeutas eles vêm na própria casa, vão na própria escola da criança para poder aplicar no ambiente que ela vive, seguem a liderança da criança, né? Então é muito importante que os pais também sejam treinados para continuar aplicando em casa. Agora pode passar para a última. Então eu gostaria de agradecer, né? Aí está meu telefone para quem tiver dúvidas, que eu acho que estourei o tempo, são 7 palestras, não vou poder, né? E sigam o @pratiaba, onde eu dou dicas ali da aplicação de ABA, especial. O público-alvo é professor, tá? Mas todo mundo aqui conhece um professor, todo mundo aqui tem um filho que tem um professor, então é muito importante a gente passar, né, esse conhecimento para os professores poderem aplicar na sala de aula. Pratiaba, porque ABA na prática, tá? Sempre dou exemplos reais do que acontece em sala de aula, tá bom? Obrigada, gente. Hoje é isso. Fico à disposição. Muito obrigado, Ellen. Conseguiu exemplificar bastante aqui como essa análise do comportamento pode nos ajudar a entender melhor a essas pessoas. A nossa próxima palestrante, ela é fonoaudióloga, formada pela Universidade